Deixa esse número respirar por um segundo. 28.000% de retorno acumulado. É o que o Fundo Verde, de Luiz Stuhlberger, entregou desde 1997 até hoje. Para você ter noção do que isso significa na prática. Se você tivesse colocado R$ 10.000 no verde lá em 1997, hoje você estaria olhando para mais de 2,8 milhões de reais. Sem day trade, sem alavancagem absurda, sem acertar o timing de cada eleição, cada crise, cada tweet presidencial. Sabe o que o CDI fez no mesmo período? Multiplicou o capital por cerca de 47 vezes. Impressionante. Mas o verde multiplicou por mais de 280 vezes. E aqui está a parte que ninguém te conta. Boa parte desse retorno não veio de ações. Veio de uma aposta que parece chata, que parece conservadora, que parece coisa de fundo de pensão. Veio de NTNB, o título público atrelado à inflação. E entender por que Stuhlberger está comprado em NTNB hoje diz tudo sobre como ele enxerga o Brasil, a inflação e o futuro do seu patrimônio. Fica comigo porque nos próximos minutos eu vou te mostrar o que está na cabeça do gestor mais respeitado do mercado brasileiro. E como você pode usar esse raciocínio na sua própria carteira. Tem uma crença que 95% dos investidores brasileiros carregam como verdade absoluta. Uma crença que parece óbvia, parece inteligente, parece moderna, e que os melhores gestores desse país consideram o erro mais caro que um investidor pode cometer. Não é o erro de comprar ação errada. Não é o erro de entrar no fundo errado. É um erro anterior a tudo isso. Um erro de framework. De como você pensa sobre dinheiro, sobre risco, sobre Brasil. Eu vou te mostrar esse erro. Mas antes, você precisa entender quem é Luiz Stuhlberger e por que a opinião dele sobre NTNB merece a sua atenção total. Stuhlberger não é um nome americano. Não é um nome de quem estudou em Harvard e nunca sentiu na pele o que é ver o cruzeiro virar real. O real derreter 40% em 3 meses. O governo congelar poupança. É um nome de São Paulo. Um engenheiro de formação que decidiu virar gestor de recursos e, em 1997, lançou o Fundo Verde com a Verde Asset Management. Em 1999, o real colapso. O Brasil desvalorizou a moeda. O Ibovespa despencou. O Banco Central subiu a Selic para mais de 40% ao ano. Enquanto a maioria dos fundos brasileiros sangrava, o verde surfou a crise. A posição de Stuhlberger estava do lado certo da aposta cambial. Ele estava comprado em dólar quando ninguém queria saber de dólar. Ali ficou claro o DNA do verde. Macro discricionário. Stuhlberger não é um comprador passivo de índice. Ele usa análise macroeconômica profunda para montar posições em câmbio, juros, ações e commodities. E ele muda de lado quando a realidade muda. Sem ego, sem apego. O mercado manda. Ele escuta. E por que isso importa para você? Pessoa física. Investindo no Brasil? Porque as crises que Stuhlberger navegou. 1999, 2002, 2008, 2015, 2018, 2020,
São as mesmas crises que zeraram a carteira de dezenas de milhares de brasileiros comuns. Ele jogou no mesmo jogo que você, com o mesmo real, na mesma B3, e venceu com uma consistência que nenhum gestor americano conseguiu replicar aqui. O princípio número 1 de Stuberger pode ser resumido em uma frase. Parece simples, mas a aplicação disso no Brasil é radicalmente diferente do que a maioria dos investidores pratica. Na prática, isso significa que quando a Selic sobe e as ações caem, o investidor comum entra em pânico. Vende na baixa e corre pro Tesouro Selic, que é seguro, mas entrega apenas o CDI. Stuberger, por outro lado, está fazendo uma pergunta diferente. Qual é o preço real que o mercado está me oferecendo para carregar risco agora? Aspas. É aqui que a NTN-B entra. E é aqui que a filosofia dele se torna concreta. A NTN-B, o Tesouro IPCA+, paga uma taxa real, acima da inflação. Quando essa taxa está alta, significa que o mercado está com medo. Medo do fiscal, medo do câmbio, medo da dívida pública. E quando o mercado tem medo, ele vende. Quando ele vende, o preço da NTN-B cai e o juro real sobe. Em 2023 e 2024, vimos NTN-BS com vencimento longo. 2045, 2055, pagando IPCA mais 6%, IPCA mais 6,5% ao ano. Para você ter contexto, historicamente, qualquer coisa acima de IPCA mais 5% é considerada zona de compra pelos gestores macro mais experientes do Brasil. Stuberger e a Verde estiveram comprados nessa posição. Por quê? Porque a leitura macro dele diz o seguinte: o Brasil tem um problema fiscal real. O governo gasta mais do que arrecada. A dívida cresce. Mas o Banco Central vai defender a meta de inflação. A Selic vai ser usada como ferramenta. E num cenário assim, travar juro real alto por 20, 30 anos é uma das melhores apostas que um investidor sofisticado pode fazer. Isso não é especulação. Isso é leitura de cenário com convicção baseada em dados. Agora vamos ao erro que eu mencionei no começo. O erro que está destruindo o patrimônio de boa parte dos investidores brasileiros agora mesmo. O erro é esse: confundir agitação com inteligência. A cultura do day trade, das dicas de WhatsApp, dos grupos de Telegram com carteiras quentes, dos influencers que entram e saem de ações em 48 horas. Tudo isso cria a ilusão de que quem opera mais ganha mais, que quem monitora o mercado de hora em hora está sendo diligente, que quem compra na baixa e vende na alta rapidinho é esperto. Os dados dizem o contrário. Um estudo da CVM publicado em 2019 analisou mais de 20 mil day traders na B3. O resultado? 97% dos day traders que operaram por mais de 300 dias perderam dinheiro. Não é um número que eu inventei. É da CVM. 97%. E mesmo entre os que ganham, a maioria não bate o CDI quando você desconta imposto, corretagem e custo de oportunidade. Stuberger não faz day trade. O Verde não entra e sai de posição toda semana porque o mercado está volátil.
A volatilidade, para ele, é informação, não é um sinal para correr. Quando todo mundo estava vendendo NTNB em 2023 porque o fiscal assustou. Quando o spread disparou. Quando a curva de juros explodiu. A posição do verde estava do lado oposto da histeria. Comprado. Quieto. Esperando. Esse é o contraste. O investidor comum reage ao ruído. Stuberger reage à realidade. Você não tem acesso ao verde. Tudo bem. A filosofia. Você pode aplicar agora. Se Luiz Stuberger analisasse a sua carteira hoje, a primeira pergunta que ele faria seria: quanto do seu patrimônio está protegido contra a inflação de verdade? E quanto está apenas acompanhando o CDI enquanto o IPCA come por baixo? Aspas. Essa pergunta vale mais do que qualquer dica de ação. Luiz Stuberger diria que qualquer investidor brasileiro que não tem pelo menos 20% do patrimônio em ativos atrelados ao IPCA longo está, na prática, apostando contra a própria história do Brasil e os últimos 30 anos de inflação, desvalorização cambial e crises fiscais provam que essa é a aposta mais arriscada que existe. Concorda ou discorda? Comenta aqui embaixo. Quero saber o que você pensa. E se a sua carteira já tem essa proteção?